A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. E que bom estarmos mais um dia aqui, que bom estarmos de volta para estudar a Palavra de Deus e principalmente meditar nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado a cada capítulo. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 27. Mas por que estudar tantos capítulos no único vídeo, no único só dia? Porque a Bíblia não foi escrita em capítulos. Os autores da Bíblia escreveram livros relatando períodos, passagens e acontecimentos. Por esse motivo, desde o capítulo 23 até o capítulo 27, nós vamos tratar de um assunto. O Senhor disse para Davi, ele não iria edificar o templo do Senhor, por mais vontade que houvesse dentro do coração de Davi, não seria ele, porque as mãos dele estavam sujas de sangue inocente. Deus colocou Davi à frente do povo de Israel para defender o povo de Deus. Mas o Senhor colocou a Salomão para edificar o templo de Deus. Salomão, um homem pacífico, aquele que quando Deus disse para ele, me peça o que você quiser, ele disse, Senhor, me dê sabedoria para melhor dirigir o seu povo. Glórias a Deus. Mas dentro do coração de Davi, havia um desejo tão grande de servir a Deus, uma obediência tão grande ao Senhor, que mesmo sabendo que ele não iria edificar o templo, a casa do Senhor, Davi preparou tudo. Ouro, prata, cobre, e agora ele vai fazer a divisão da tribo de Levi, conforme a casa de cada um, para trabalharem para o Senhor. No capítulo 23, logo no início, nós vamos ler sobre a unção e o entronamento de Salomão, de forma bem abreviada, bem rápida. Mas nós já estudamos esse assunto no livro 1 de Reis, capítulo 1. Eu vou deixar aqui nos cards para você, se você ainda não assistiu esse capítulo, não estudou essa parte da Bíblia, volta lá, assiste para que você possa entender como foi o entronamento e a unção de Salomão como rei sobre todo Israel. Lembrando que Salomão vai ser o último rei a reinar sobre todo Israel. Depois da morte dele, Israel vai ser dividido em Israel do Norte, Israel do Sul, Judá, sendo sua capital Jerusalém. Mas vamos lá? Verso 1 do capítulo 23 diz: Sendo Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou a todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados levitas de 30 anos e daí para cima, e foi o número destes, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que Davi fizera. Então Davi repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, que era a casa de Gerson, Coate e Merari. Glórias a Deus. Nós já estudamos sobre essa divisão dentro da tribo dos levíticos. Tinham 3 famílias, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então, Davi divide a função de cada homem, aqui nomeando os homens segundo as suas famílias e também as suas funções. No capítulo 24 vai falar que Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. No capítulo 25 fala das funções dos cantores e também os seus turnos. Veja que nós vamos falar de turnos, porque eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esse cuidado com a casa do Senhor não parava. Todos os dias, 24 horas por dia, existiam turnos destes homens, como sacerdotes, como os cantores,
Depois nós também vamos estudar a respeito da função dos porteiros, porteiros que até hoje muitas igrejas ainda usam os porteiros, ainda existem os porteiros para receber os filhos de Deus, para orientar, para ali estar cuidando das portas da casa do Senhor. Também os oficiais, os juízes, os guardas dos tesouros. Já lá no final, no capítulo 27, vai falar do número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Cada mês do ano existiam 24.000 homens cuidando da casa do Senhor, dividida em turnos, guardando as portas, tocando instrumentos, mantendo tudo em ordem. Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Existe bagunça no reino do Senhor. Tudo é muito bem resolvido, muito bem alinhado, organizado. Verdadeiramente é assim que o Senhor nos quer andando em ordenança com o Senhor, em organização com o Senhor, em pureza com Deus. Glórias a Deus. Aqui vai falar assim, no capítulo 27, verso 1. Estes são os filhos de Israel segundo os seus números, os chefes dos pais, dos capitães, das milhares, das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano. Cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazebeel, filho de Zabdiel. Em sua turma havia 24.000 homens. E eram estes os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. E assim, consequentemente, no mês segundo, no mês terceiro, até o mês 12º. Turnos de 24.000 homens cuidando o tempo todo da casa e da ordem da casa do Senhor. Glórias a Deus. E no verso 23 do capítulo 27, explica por que só se tomaram os homens de acima de 30 anos, não de 20, como anteriormente o Senhor havia mandado contar os homens a partir de 20 anos. Diz assim: não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos, daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. E Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a enumerá-los, porém não acabou, porque viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Isso nós estudamos, que Davi, no capítulo 24, segundo de Salomão, manda enumerar o povo, fazer o censo, na verdade, de qual era a força de guerra que Davi tinha. E Deus fica muito irado com Davi, porque a força do exército não provinha dos homens, sempre provinha de Deus. Por isso, Joabe não termina de fazer essa contagem. E lá no verso 25 começa a falar sobre os homens que estavam ali ministrando o reino, aconselhando, cuidando, junto com Davi, para que tudo pudesse seguir em ordem. Vai falar no verso 25 a respeito do homem que estava sobre o tesouro do rei, que se chamava Asmavete, filho de Adiel. E depois vai falar sobre o homem que estava sobre os tesouros da terra e das cidades, das obras do campo, das vinhas, dos olivais, do gado, do camelo, dos gados miúdos. Já no finalzinho, verso 32 diz: e Jonatas, tio de Davi, era seu conselheiro, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Jacmone, estava com os filhos do rei. Era aquele que cuidava da educação e do crescimento dos príncipes, dos filhos de Davi. E Aquitofel era do conselho do rei. E Hussai, o Arquita, era amigo do rei. No último verso, 34, diz: e depois de Aquitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Glórias a Deus, aleluia. Assim nós estudamos do capítulo 23 até o capítulo 27. Se você quiser, leia na íntegra o nome de cada homem, de qual família que ele vinha e qual era a função dele.
Só para deixar o vídeo mais curto, nós fizemos um resumo, mas eu indico que você tome a sua Bíblia e faça essa leitura na íntegra. Glórias a Deus. Nós podemos aprender no estudo de hoje o quanto Deus é organizado e o quanto a ordem representa para o Senhor. Que nós também possamos ser assim, irmãos, em tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão, que nós possamos trabalhar em ordem, porque o Senhor é um Senhor da organização, da ordem, da clareza, da verdade. E é isso que o Senhor requer de nós, que assim nós possamos ser todos os dias diante da face do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia ter nos dado força de estudarmos a sua palavra e meditarmos no seu ensinamento. Se você puder, feche os seus olhos e leva o teu pensamento e a sua oração para o Senhor. Entrega nas mãos dele tudo aquilo que você necessita e que deseja o seu coração. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, diante da tua santa e gloriosa presença, queremos te render toda a graça, honra e louvor, por intermédio do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, Pai, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, Senhor, por ter cuidado de nós até esse presente momento, ter nos livrado de todos os perigos e nos guardado diante da tua santa presença. Pai, te agradecemos pela leitura da Bíblia, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado, por podermos meditar na tua palavra. Pedimos que o Senhor guarde o teu ensinamento dentro do nosso coração, para que melhor possamos te servir. Pai amado, tudo mais nós vamos entregar nas tuas mãos, na certeza que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela tua companhia. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.